Gênesis capítulo 1, versículos 26, diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Nós estamos vivendo um tempo bem conturbado, no nosso país, onde há duas forças políticas, cada uma defende alguns princípios e valores que nós ou defendemos ou somos contra. Mas eu não quero aqui falar de política, eu quero falar de valores cristãos, princípios e valores cristãos. Esses dias foi falado, o Rafael falou, sobre aborto. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre aborto e, se der tempo, sobre a ideologia de gênero, que é as duas coisas que mais picante, que nós estamos vivenciando no nosso cenário político. Só que eu não vou falar de política, vou falar de princípios e valores que nós defendemos para que nós venhamos a saber nos posicionar como cristãos diante desse cenário que nós estamos vivendo, desse cenário político. Ainda que eu não esteja falando de política, eu vou falar de princípios e valores para que vocês saibam se posicionar politicamente. Porque nós somos cidadãos e o voto é um exercício da nossa cidadania. E nós não podemos nos omitir numa situação como esta. Ainda mais que nós estamos vendo o que um dos espectros políticos defendido aqui no Brasil está fazendo na América Latina. Aonde esse espectro político venceu, o que está acontecendo? Até anos atrás, a América Latina tinha um dos países mais pujante do cenário mundial e hoje está em completa falência, Vamos falar um pouquinho sobre aborto. Então, o aborto ele está sendo discutido a nível nacional, politicamente, como uma política pública. Quem defende e quem é contra. E virando lei, então, como já virou lei, se transformou em lei em alguns países, então a gente vai ver um número considerável de abortos sendo feito legalmente no nosso país, se isso vier a se tornar lei, Qual que é o nosso posicionamento a respeito disso? Qualquer candidato que seja a favor ou defenda a legalização do aborto para que se torne lei, nós cristãos, nós devemos nos opor veementemente. Nós não podemos concordar. E no final eu quero falar algumas coisas aqui que a Bíblia trata, Por quê? Porque isso contraria os valores cristãos que a Bíblia nos ensina. Então, nós como os cristãos, nós devemos sempre lidar com os valores bíblicos. E não com, vamos supor assim, e se legalizar o aborto aqui no Brasil? As mulheres vão poder abortar e isso deixou de ser pecado? Mas é legal, ela não estaria contrariando a lei, estaria seguindo a lei. Mas daí deixou de ser pecado porque virou lei? É isso que nós devemos pensar. Como cristãos, é assim que nós devemos pensar. Agora, o texto que eu li, Gênesis 1, 26, que diz assim: façamos o homem conforme a nossa semelhança. Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E esta é a base da dignidade humana. O maior valor que tem é a vida. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E foi Deus que disse isso e foi Deus que fez assim.
Então nós não podemos menosprezar algo tão valioso como sermos a imagem e semelhança de Deus. E uma criança que está sendo gerada no ventre materno, ele também é ou ele não é a imagem e semelhança de Deus? Ele pode ser assassinado, que essa é a palavra correta. Ela pode ser assassinado ou tanto faz, ou não tem problema quando vira lei. Então, nós precisamos tomar cuidado com o que estamos defendendo. Eu quero deixar para vocês, que vocês me ajudem aqui a nós pensar um pouquinho a respeito disso. O que vocês entendem que está sendo gerado, ou a partir da fecundação, o que vocês entendem? Já há vida ou ainda não há vida? O que vocês entendem? Antes da fecundação, não, porque individualmente não acontece nada. Não vai virar nada. Agora, a partir da fecundação, já há vida e, inclusive, legalmente, há um entendimento sobre isso. Porque, por exemplo, assim, aquele feto, ele já tem direitos. Se tem direitos, já é considerado vida. Porque, por exemplo, se há necessidade de um teste de DNA para comprovar paternidade, para ter, por exemplo, direito sobre pensão, sobre herança. É feito um teste de paternidade do feto com o pai. Então, aquele feto já tem direitos. Então, já é uma vida. Vocês percebem que facilmente a gente entra numa de politicamente correto? Facilmente a gente entra. Feto. É assim que a Bíblia trata? É biologia. Biologia. É isso. Nós temos facilidade para entrar, não estou falando que está errado, mas nós temos facilidade para entrar nisso. Ah, é um feto. Não é um feto, é um ser humano. É uma vida. Mas nós, para diminuir a culpa, o peso, nós começamos a tratar de feto, de espermatozoide e óvulo, e não tratamos como deve ser. É uma vida. É uma vida que nós vamos ver aqui, ao decorrer do tema, nós vamos ver alguns textos importantes. Então, onde começa a vida? Êxodo 21, 22 e 23, diz assim: se alguns homens pelejarem e ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e julgarem os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. O que o texto está mostrando? Que se for parada uma gravidez, mas não houver morte, então vai ter um prejuízo para quem foi a causa disso, né? Mas se houver morte, quer dizer, a criança morreu. O que vai acontecer com quem provocou essa morte? Vai morrer também. Então, a Bíblia trata por vida. Vida por vida. O que está dentro da barriga da mãe é vida por vida. Então, é uma criança que está no ventre. Por isso que eu, não criticando o Rafa, né? Mas colocando, não é um feto. É uma criança. É uma vida. Biologicamente, é isso. Biologicamente. Legalmente, é isso. Mas nós não tratamos nem biologicamente e nem a sua legalidade. Porque há países que, e aqui no Brasil, uma forte corrente tentando implantar isso, o aborto como política pública. Que é diferente da pessoa que decide, né? Se faz ou se não faz e procura seus meios, é diferente de haver uma lei, uma política pública que você, como diz, né, um dos candidatos, que não tem vergonha de ir lá e abortar. Se trata de vergonha ou de valores? Então, aqui está falando que um adulto que provocou a morte de uma criança que está no ventre vai morrer porque provocou a morte de uma outra vida que estava no ventre. Qual a diferença, então,
que a Bíblia faz? Nenhuma. Bom, então se o da barriga pode matar, eu posso matar o adulto também. Você está vendo que a Bíblia trata assim? Bom, então um assassinato já não é mais crime. Porque eu posso matar o adulto também, e tanto faz, é igual ao feto, como diz a biologia. É disso que a Bíblia trata? Não, gente. Perceba que o valor bíblico é muito maior. Então vamos legalizar o assassinato também. Vai deixar de ser crime. Olha o que a Bíblia trata. E assassinato vai continuar sendo crime? Vai continuar sendo crime. Mas o aborto estão querendo legalizar. Só que aqui a Bíblia está tratando, não. Quem provocou a morte daquele que estava no ventre, vai morrer também. Então a Bíblia está tratando vida por vida. Quem está no ventre é uma vida. E nós vamos ver que a vida ela começa muito antes do que da criança vir ao mundo, né? O que vocês acham disso? O que vocês acham? Vocês já tinham parado para pensar nesse texto aqui? Dessa forma que o texto está tratando? Ou vocês ainda não tinham pensado nisso? Porque o assunto está pegando fogo por aí. E se defende aqui, defende ali. Mas e nós cristãos, como nos posicionar? Por que nós devemos ser contra isso? Porque a Bíblia trata como vida. Tanto faz o que está na barriga, quanto aquele que está matando. A Bíblia trata assim. Então é importante nós saber o posicionamento cristão a respeito do tema, para nós não cair na falácia política. Que a política é mentirosa, gente. A arte da política é mentir. E mentir descaradamente, sem pudor nenhum. Então, o nosso posicionamento, ele deve ser muito mais firme na defesa da vida, porque a própria palavra de Deus, o próprio Deus tratou como vida. E se alguém matar aquele que está dentro da barriga, deve morrer também. Então, aquele que está fazendo aborto deve morrer também. Ah, não quero ter esse filho aqui porque eu já tenho outro. Não, porque você não mata o outro que está correndo por aí. Deixa esse vir e mata o outro. Não é a mesma coisa? Ah, não, mas ele já está grande. Vocês percebem que o assunto é mais sério do que está sendo discutido politicamente? E nós cristãos estamos sendo engolidos por esse tipo de falácia? Por quê? Porque não pensamos, nós estamos sendo levados como uma avalanche, não paramos para pensar nos nossos princípios e valores. Os nossos princípios eles são muito mais enraizados do que essa corrente filosófica que está aí na política. Deus ele trata como vida. Se o adulto que provocou a morte da criança no ventre tem que morrer, é porque tanto faz a vida daquele que é adulto e a vida daquele que está no ventre. Tanto faz. O Marcelo e a Ana, eles têm 2 filhos. Um está grande, um está na barriga. Não tem diferença nenhuma entre os 2. Não há diferença entre os 2. Os 2 são filhos, só que um não veio ao mundo ainda e o outro já está grandinho, né? Mas não tem diferença para Deus. Para Deus tanto faz. Então Deus trata como vida, é vida por vida. Matou o que está na barriga, morre também. Que coisa, né? Percebe? Salmo 139, 13, diz assim: pois possuístes os meus rins, cobriste-te-me no ventre da minha mãe. Aqui na minha versão diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Então, Deus é quem cria a vida. Não é um homem e uma mulher que num ato sexual formou uma criança. Não. É Deus quem cria a vida. Tu me formaste no ventre de minha mãe.
Então, gente, essa questão de aborto, ela é muito mais séria do que uma questão de saúde pública. A pessoa vai lá, engravida, não quer ter o filho, procura uma clínica clandestina e faz o aborto porque não queria criança. Como assim? Alguma coisa está errada. Porque é Deus quem cria a vida. Não é nem o homem e nem a mulher. É Deus quem cria a vida. E aí, vamos lidar nessa questão aí como com a saúde pública? Como uma questão de mero querer ou não querer um filho? Peraí, já existe. Já existe, não quer filho? Então, comporte-se. Ou tenha seus métodos contraceptivos. Desde que o método contraceptivo, desde que não seja método abortivo, não tem problema. Porque nós já vimos isso aqui, né? É a igreja, muitos dizem assim, a igreja não permite, a minha religião não permite. Espera aí, alguma coisa está... Não é religião, não. O texto de Gênesis 1, 28 diz assim: e Deus abençoou e lhe disse, a sequência do texto, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Qual que era o propósito sexual? Ou qual o propósito que Deus criou o sexo? Porque sexo não foi o diabo que criou, não. Foi Deus. E qual o objetivo de Deus criar o sexo? Encher a terra. E sexo compreende-se entre macho e fêmea, porque é a sequência do texto aqui. A sequência do texto aqui está falando, macho e fêmea o criou. E aí, e disse Deus, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Beleza. Então, é a igreja que diz que não pode usar método contraceptivo? Ou já cumpriu o propósito de Deus sexualmente falando? A terra está cheia, gente. A terra está cheia, já não tem onde pôr gente. 8 bilhões. Já tem gente morrendo de fome na terra. Então o propósito de Deus já se cumpriu ou não se cumpriu ainda? Se cumpriu. Então, não há problema de você fazer um planejamento familiar. Pode fazer um planejamento familiar. Antigamente, as famílias tinham 12, né? De Isaac. Tinha 12. Então, meu pai e minha mãe, 7. Né? E não faz tanto tempo assim. Hoje, se você falar que uma família tem mais do que 4 filhos, meu Deus! Você falar que... Então, imagina 12, 11, 10, 7. Então, já encheu a terra. Então, não tem problema usar métodos contraceptivos desde que não seja abortivo, porque está aqui, ó, enchei a terra. Já encheu, gente. Agora vamos nos divertir um pouquinho. É uma situação muito terrível, essa situação, caso de estupro. É terrível, porque viola, né, uma mulher ou um homem, seja lá o que for, é violado nos mais íntimos ou nos valores mais nobres de uma pessoa. O que fazer numa situação como essa? É difícil, mas nós não temos ressalva bíblica para defender aborto em caso nenhum. Em nenhum caso. Não há respaldo bíblico. Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, nós vemos casos de estupro aqui, né, na Bíblia, mas a Bíblia não trata da possibilidade de um aborto. Então, nós não podemos, ainda que seja uma situação muito difícil, nós não podemos opinar contrariando os valores bíblicos. Se uma pessoa que for estuprada viesse a conciliar comigo, ó, fui estuprada, engravidei, o que eu faço? Tenha a criança. Tenha a criança. É esse o conselho que eu vou dar. Porque, mas é fruto do estupro. Beleza. Quem te estuprou não foi esse que está no ventre, não. Esse que está no ventre não tem nada a ver com essa situação. Mas se ele está vindo, foi porque Deus gerou dentro de você. Então, a gente não tem base bíblica para aconselhar o contrário. Vai, faça um aborto.
Ainda que essa seja uma justificativa plausível, mas nós não temos base bíblica para aconselhar. Então, se alguém chegar para você e perguntar o que deve fazer, se foi estuprada e engravidou, se tem ou não um filho, tem um filho. Tem um filho. Porque se Deus não quisesse que tivesse o filho, não teria engravidado, porque é Deus quem forma a vida. Agora, como nós lemos no texto aqui, né, que foi Deus que formou. Mas olha o que diz aqui em Eclesiastes 11:5, diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Então, nós vemos que a vida, ela vem de Deus, ela provém de Deus, mas aqui a gente está vendo uma coisa. Quando a vida incorpora o corpo. Porque está aqui, ó. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus. Mas aqui então a gente está vendo como se forma a vida. Nós vimos no texto anterior e aqui nós estamos vendo. Então é Deus de uma forma que nós não compreendemos. E se formou a vida, é propósito de Deus. E acabou. A partir daí, ninguém mais pode interferir nela. Na questão que a gente tem colocado aqui do aborto, né, essa questão política, agora é muito mais grave do que a discussão com relação ao aborto em caso de estupro, que isso já está legalizado, né? Já é lei, já existe essa lei. Mas, olha, eles conseguiram legalizar, então, o aborto em caso de estupro, né? Conseguiram legalizar, mas não é o suficiente. Eles querem mais, eles querem matar de qualquer jeito a vida. Porque, antigamente, né? Não, mas a gente tem que cuidar da mulher que foi abusada e tal, tal. Então, fizeram a lei, aprovaram a lei do aborto em caso de abuso. Mas agora não é essa a questão, né? Então, assim, realmente eles querem algo mais amplo, que é destruir a vida mesmo. Porque qual a razão de se fazer um aborto como meio de, né? Gente, nós temos tantos métodos anticoncepcionais hoje. Aí, digamos, no tempo dos nossos pais não existia. Tinham 10, 12 filhos, porque eles não tinham opção. Hoje, é dado gratuitamente nos postos de saúde. Então, antigamente, os que podiam comprar, tudo bem, mas não era. Hoje nós temos gratuitamente. Qualquer coisa, você pode ir lá no posto de saúde e você vai receber. Mas não é o suficiente para esse povo. Eles querem matar a vida. Por quê? Porque depois a lei para o estupro já existe, não. Mas agora eles querem uma lei que dê direito a qualquer mulher fazer o aborto em qualquer circunstância. Essa visão é o homem querendo ser Deus. Ele quer ter poder sobre a vida. E não tem como nós, cristãos, participar de uma visão como esta. O texto de Lucas 1,41 diz assim: aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Vocês vejam que a criança no ventre, ela estava ativa, tinha atividade, porque ao ouvir a saudação, falou da criancinha. Saltou no seu ventre. Quem que era essa criancinha? João Batista. Então, só que havia uma profecia que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Então, Deus se importa com a criança que está no ventre. E nós não vamos nos importar com isso? Se já há uma atividade de vida aqui dentro, que ela interagiu naquela situação ali com Maria. E
Nós não vamos nos importar com isso? Então já há atividade de vida no ventre materno, porque aqui está claro isso, a criança, tratou de criança. E o que as pessoas estão discutindo hoje? Se a criança é uma extensão da mulher, né? Ou ela tem... ou é um corpo estranho, né? E há uma forte corrente aí dizendo que não, que é uma extensão do corpo, como se fosse uma unha da mulher. Não é não. Não é não. É o agente na vida da Aninha é essa criancinha. É essa criancinha que está aí. Esse é o agente. Então, é importante nós parar e pensar um pouquinho dos nossos valores, porque a criancinha aqui saltou no ventre e está tratando da criancinha. Especificamente. Personalizou a conversa aqui, ó. E o personagem dessa conversa é a criancinha no ventre. Então é importante, tanto é que havia uma profecia sobre essa criancinha do ventre. Então se havia uma profecia porque, gente, Deus se importa com essa criancinha do ventre. E nós vamos a tratar como, não, se não quiser fazer o quê? Né? Pega e aborta. Então não é bem assim. Porque o texto de Êxodo 20, verso 13, diz assim, ó, não matarás. E o que se faz em um aborto? Mata. Tem que matar, porque a criança está viva. Então, não matarás, gente. Não matarás é a vida, porque olha o que diz o texto aqui de 1 Samuel 2,6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir ela. Então, é Deus quem dá a vida. Nós não podemos interferir, porque senão nós estamos brincando de Deus, gente. Ou nós estamos usurpando o lugar que não é nosso. Apenas Deus tem esse poder e pode interferir na vida. Então nós não podemos concordar com algo assim. E no final eu vou estar trazendo algo muito importante, um texto muito importante para que nós venhamos a pensar a respeito disso. Então, quando há conflito de valores, ainda que haja uma lei amparando a prática, se a Bíblia condena, eu sou contra. Ainda que haja uma lei amparando. A nossa conduta cristã, ela não é balizada pelas leis humanas apenas. A nossa conduta cristã, ela é balizada pela palavra de Deus, é pela Bíblia. Então, é por ela que nós devemos nos guiar. Se uma lei humana contraria um princípio de Deus, eu sou contra. Eu não sou favorável, não. Então é importante a gente tomar cuidado com isso. Em Atos, capítulo 5, versículo 29, diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que estava em jogo aqui? Se eles seguiam o que Deus ordenou eles, ou se eles seguiam o que os homens estavam ordenando eles. Porque senão eles poderiam morrer. Se eles não obedecessem o que os homens estavam ordenando eles poderiam morrer, eles poderiam sofrer, tal. Qual que foi a decisão deles? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É essa a nossa postura. Ainda que nós venhamos correr riscos por defendermos este posicionamento. Então vocês estão vendo que eu não estou falando de política? Vocês percebem que não tem nada a ver com política o que eu estou falando aqui? Então é importante nós sabermos como nos posicionar. Por quê? Porque nós iremos decidir politicamente um pleito que está aí. E nós devemos ter consciência o que nós estamos fazendo. Agora vem uma outra situação. Uma tal de ideologia
de gênero. E essa ideologia de gênero, ela tem por objetivo o controle populacional para dominar facilmente a sociedade. E nós vimos, né, nessa pandemia, como que é fácil dominar uma sociedade. Como que a sociedade foi dominada nessa pandemia? Medo. Não sai de casa que você pega coronavírus. Não vá trabalhar que você pega coronavírus. Não vá na igreja que você pega coronavírus. E se ele te pegar, vai te matar. Foi isso que foi implantado na nossa cabeça. E lá desde o início de março, a primeira palavra que eu falei sobre isso, eu falei que se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então eu falei que nós não precisaríamos ter medo. Por quê? Porque foi o que Deus tratou comigo. Nós não podemos ter medo. E eu lembro que a Esther falava assim, quem tem Jesus não pega coronavírus. A Esther foi fera, hein? Era mais ou menos isso que ela falava, não era? Quer dizer, ela não tinha medo. Eu não tenho medo. E é isso, gente. Hoje em dia está difícil achar alguém que não pegou coronavírus a não ser missionário, né? Então, mas é o medo dominando a sociedade. O medo estava dominando. E, gente do céu, você via pessoas, e aí entrou tanto na cabeça, perceba que tem muita gente ainda. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas tem gente que não voltou mais para a igreja com essa grande desculpa: coronavírus, pandemia. Tem gente que não voltou mais para a igreja. O que aconteceu? Tem medo do coronavírus, mas não tem medo do inferno, não tem medo dos demônios, não tem medo do diabo, e tem medo do coronavírus? Como assim? Então, essa ideologia de gênero quer ter o controle populacional para dominar a sociedade. E aí, qual que é o próximo passo? Chegar a um governo mundial. Que visão é essa? Que visão é essa? Essa é a visão do anticristo, gente. Essa é a visão do anticristo. Eu tenho um compiladinho lá de falas, né? Dos dois candidatos que estão aí nesse pleito. Aí você vê um falando besteira até para os cotovelos. E outro detonando valores. Qual que é mais grave? Quem detona valores. Porque eu vi hoje, qual que é o plano que está sendo arquitetado? Eu vi coisas de 30 anos atrás. Esse plano está sendo arquitetado há muitos anos, não é de hoje não. E essa ideologia de gênero é uma visão do anticristo, gente. Que está sendo incutida, garganta baixa de todo mundo. E se nós não tomar um chacoalhão, nós vamos ficar para trás e vamos defender. Ah, porque nós temos que amar. Beleza. Ah, nós devemos amar sim. Mas o pecador e não o pecado. O pecador nós devemos amar, sim, mas jamais concordar com o pecado. E o que está sendo colocado é que nós devemos amar o pecado da pessoa. Aceitar o pecado da pessoa. E não é isso, não, que nós devemos fazer. A ideologia de gênero, ela prega que sexo é uma construção social e cultural. Por isso prega que os seres humanos nascem iguais e se definem sexualmente através do meio social em que estão inseridos. Para sustentar essa ideologia, eles acusam a sociedade de patriarcal, machista e preconceituosa. Vocês já perceberam que é isso mesmo que nós estamos sofrendo hoje? É uma enxurrada de acusação. Agora, essa sociedade patriarcal, quem foi que inseriu a sociedade assim? Quem que foi? Foi Deus. Foi Deus que colocou que a sociedade ela é patriarcal. E o que eles estão lutando?
contra Deus. É isso que está sendo o X da questão e nós não estamos percebendo. E aí, o texto de Efésios diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é os principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso que nós estamos lutando. E nós estamos caindo no conto do vigário aqui, ó. Porque veja como os defensores dessa ideologia. Gente do céu, a boca é uma metralhadora. Qualquer coisa, corre na justiça, te acusa disso, te acusa daquilo, te acusa daquele outro. E se você bobear, você vai preso. Por quê? Porque a justiça também já está nesse meio. Mas esse meio, o que é isso? É um ataque contra Deus, gente. Porque foi Deus que instituiu a sociedade patriarcal. Quem que é o sacerdote do lar? Quem que disse isso? Não foi Deus? Então, com quem que eles estão lutando? E nós estamos baixando a cabecinha e aceitando tudo isso? Então, a coisa é mais grave do que ela está se apresentando, gente. E quem que Deus instituiu para que implantasse o seu reino? Quem que foi? A igreja, eu, você. E se nós baixar a cabecinha para esse tipo de coisa, essas coisas vão entrar no meio da igreja. E muitas vezes nem que não entre no meio da igreja, mas entrou no meu coração, acabou para mim. Porque daí eu estou contaminado, o que eu falo e o que eu faço vem de uma contaminação da minha mente, do meu coração. E as pessoas que estiverem ao meu redor vão ser contaminadas por aquilo que eu penso e por aquilo que eu faço. Então nós não devemos cair nessa, gente. Que a sociedade, ela é patriarcal, sim. É diferente de ser machista. E machista, eu também concordo. Porque o machismo, nem o machismo e nem o feminismo é algo saudável. Isso é um veneno para quem pensa ou de um jeito ou de outro. Não pode. Agora, preconceituoso, não. Exatamente ao contrário. Nós temos um conceito. É diferente de preconceito. Nós temos um conceito. E dentro do conceito que a Bíblia nos ensina, não cabe essa tal de ideologia de gênero. Então é este conceito que nós defendemos. Nós não temos preconceito. Nós temos conceito. Agora, se não se encaixa dentro do nosso conceito, eu não vou aceitar. Eu posso amar a pessoa, mas não vou aceitar o pecado da pessoa. É diferente. Então, nós não podemos cair nesse conto do vigário, né? Porque quando aqui no Gênesis 1:27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Acabou, gente. Não tem um terceiro aí no meio, não. E a criança, ela nasce assim já? Não, gente. Se não está errada a Bíblia. Se nasce assim, se a gente concordar que nasce assim, a Bíblia está errada. Porque Deus criou macho e fêmea, criou. Mas criou um macho num corpo de uma fêmea? Ou uma fêmea num corpo de um macho? Jamais. Jamais. Deus criou perfeito. Foi o homem que se corrompeu. Mas Deus criou perfeito. E aí vai vir um monte de discussões, né? Não, mas eu conheço desde criança, com 5 aninhos, 6 aninhos, já tinha todo jeito assim, o assado. Nada a ver. As crianças, elas são influenciáveis ou influenciadas. Se você ensina a criança, por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Desde quando? Desde que nasce. Desde que nasce. A criança nasce, ela já está aprendendo. Porque vocês já perceberam que a criança nasce, ela já sabe mamar? Mas a criança nasce, ela já vai procurando e mama, gente.
Então ela vai aprendendo a mamar, por quê? Porque tudo tem uma função. O amamentar a criança, ela forma o céu da boca, um monte de coisa, né? Tem benefícios. Mas ela vai aprendendo as outras coisas. De repente ela aprende que chorar, ela ganha as coisas, ela começa a chorar, se jogar no chão. E vai assim por diante. Então, e se a gente ensinar que tanto faz uma criança de 5 aninhos usa saia, usa calça, tanto faz, ela vai aprender que tanto faz. E aí? Então, tanto faz um menino se maquiar ou não, tanto faz. A criança vai aprendendo que tanto faz. Ah, mas já desde 5 aninhos, lógico, foi ensinado errado. Não aprendeu o certo? Aí é complicado. Então, Deus criou macho e fêmea. E acabou. Deuteronômio 27, 20 fala algo interessante. Porque essa ideologia vale tudo. Vale tudo. E se vocês forem olhar o que isso defende, gente, é aterrorizante. Porque pode homem com homem, mulher com mulher, homem com animais, homem com criança, pode tudo. Mas olha o que diz o texto, Deuteronômio. Maldito aquele que se deitar com a mulher do seu pai, porquanto descobriu a nudez de seu pai. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha da sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra. E aqui vai. Gente, é perversão. Não é correto. É errado. E o texto de Levíticos 20, 13 diz assim, ó. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. O que Deus falou que era para fazer com quem praticasse esse tipo de sexo? O que era para fazer? Para matar. Olha o tamanho da perversão que era. E hoje é aceitável? A igreja de Cristo, a igreja de Deus, vai aceitar normalmente isso, aquilo que Deus falou que era para matar? Não, gente. Não. Nós não podemos aceitar. E tem muitos cristãos evangélicos aceitando esse tipo de prática. Por quê? Porque estão votando em gente que defende esse tipo de coisa. Mas olha o que diz aqui, ó. O Levíticos 20:15 diz: quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá. Era para matar quem fizesse esse tipo de coisa no meio do povo de Deus. Não era para aceitar o incesto. Quer dizer, entre irmãos, ou entre pai e filha, ou entre mãe e filho. Então, esse tipo de prática era para matar quem praticasse esse tipo de coisa. E nós estamos chancelando. Sabe como que nós estamos chancelando isso? Com o nosso voto. Com o nosso voto. Agora pega Romanos, capítulo 1, quando ali está falando especificamente desse tema. O versículo 32 diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus. Qual que era a sentença de Deus? Morte. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Está aqui, ó. E nós vamos aceitar esse tipo de coisa, chancelando com o nosso voto? Alguma coisa está errada na nossa fé. Se nós não nos conscientizar, nós estamos jogando fora tudo o que de Deus professamos. De que forma? Apenas num voto. Exercendo a nossa cidadania. Como que pode?
é que nós não nos damos conta da importância que temos como povo de Deus e como igreja. Que nós não podemos aprovar os que reprovam a nossa fé. São dignos de morte os que tais coisas praticam. Mas não é digno de morte só os que fazem. É aqueles que também aprovam os que tais coisas praticam. Vocês percebem a seriedade que nós estamos vivendo nesse pleito eleitoral? Nunca foi tão importante um voto como está sendo hoje. Nós estamos aqui há 15 anos. Quantas vezes vocês viram falando de política? Ou defendendo os valores como estou defendendo aqui em pleito político? Nunca, gente. Eu nunca fiz isso. E por que eu estou fazendo? Porque eu vi o que está por trás disso. Assim como foi na pandemia, vocês percebem que eu tive um posicionamento totalmente diferente da maioria dos pastores. Eu tive um posicionamento diferente. Por quê? Porque eu entendi o que estava por trás. E assim está sendo agora de novo nesse pleito eleitoral. Eu entendi o que está por trás. E é por isso que eu tenho o dever de alertar vocês. Porque se eu não alertar vocês, eu cometo erro. Agora, se eu alertar vocês e vocês forem lá na urna e fizerem errado, aí o problema é de vocês. São dignos de morte os que tais coisas praticam. Os que aprovam que os que tais coisas praticam. Então, a coisa é mais séria do que nós estamos levando. Não é de política que eu estou falando. Eu estou falando de princípios e valores que nós precisamos ter e preservá-los. Que Deus nos abençoe.